Código Penal, parte especial, título 2, dos crimes contra o patrimônio, capítulo 1, do furto. Furto, artigo 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Do furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, inciso 3, com emprego de chave falsa, inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Do furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5º. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Inciso 6º. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3, inciso 1, se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Inciso 2, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
Parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Da extorsão, artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resultar lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Da extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou emprego do resgate. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro durar mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena é de reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta morte, a pena é reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Da extorsão indireta, artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Capítulo 3. Da usurpação. Da alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Repetindo, artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas. Inciso 1. Desvia ou represa em proveito próprio ou de outro, águas alheias. Esbulho possessório. Inciso 2. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.
Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta cominada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Capítulo 4 do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Do dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça, inciso 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 3º. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Inciso 4º. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem conhecimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo, pena, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4º do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Repetindo, ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4º do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5 da apropriação indébita. Repetindo, capítulo 5 da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Do aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Inciso 1. Em depósito necessário. Inciso 2. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de, inciso 1, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social,
que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Inciso 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Inciso 3. Pagar benefício devido ao assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma devida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes desde que, inciso 1º, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou, inciso 2º, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Repetindo, parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou, inciso 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º desse artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuição cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas ações fiscais. Parágrafo 4º, repetindo. A faculdade, prevista no parágrafo 3º desse artigo, não se aplica aos casos de parcelamento de contribuição, cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força de natureza. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. Inciso 1. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Inciso 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 5º. Do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis e 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º.
Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem? Disposição de coisa alheia como própria. Inciso 1. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Alienação ou exoneração, repetindo, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Fraudação de penhor. Inciso 3º. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Repetindo, inciso 3º, defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega da coisa. Inciso 4º. Defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. Inciso 5. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências de lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. Inciso 6. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Repetindo o parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso. Parágrafo 4º. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Inciso 1. Administração pública direta ou indireta. Inciso 2. Criança ou adolescente. Inciso 3. Pessoa com deficiência mental. Ou, inciso 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Repetindo o parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fraude no comércio. Artigo 175.
enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor. Inciso 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso 2. Entregando uma mercadoria por outra. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal de ou outra qualidade, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante a representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedades por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ação, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1. O diretor, o gerente ou fiscal de sociedade por ações que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Inciso 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos de sociedade. Inciso 3. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiros, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. Inciso 4. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por elas emitidas, salvo quando a lei o permite. Inciso 5. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Inciso 6. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Inciso 7. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa ou coluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Inciso 8º. O liquidante nos casos dos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Inciso 9. O representante da sociedade anônima estrangeira autorizado a funcionar no país que pratica os atos mencionados nos incisos 1 e 2 ou da falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocie o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant, ou seja, emissão irregular de conhecimento de depósito ou garantia. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou garantia em desacordo com disposição legal. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Repetindo o artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposições legais.
pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude à execução, artigo 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7 da receptação. Receptação, artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Da receptação qualificada, parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equiparar-se à atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Repetindo parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Repetindo, parágrafo 5º. Na hipótese do artigo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplicam-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, sem movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Repetindo, artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, sem movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Capítulo 8º. Disposições gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título sem prejuízo. Inciso 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Inciso 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. Inciso 1.
do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Inciso 2, de irmão legítimo ou ilegítimo. Inciso 3, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Inciso 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2. Ao estranho que participa do crime. Inciso 3. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.